Bom, pessoal, vamos falar aqui de Augusto dos Anjos, tá, gente? É o primeiro autor que nós vamos tocar nesse ponto aqui do pré-modernismo. Há uma discussão muito forte se ele seria um pré-modernista, um pós-século XIX, um pós-parnasiano simbolista. Essa discussão é bastante válida, eu propriamente concordo mais com esse. Acho que ele tem muito mais de parnasiano e simbolismo do que propriamente de modernismo. E aí vocês poderiam me perguntar, mas o que ele tem de parnasiano, o que ele tem de simbolista e o que ele poderia ter de modernista, né, para ele estar no meio dessa miscelânea toda aí. Bom, de parnasiano, se vocês pegarem o livro Eu dele, que é um livro muito legal de se ler, quase todos os poemas são sonetos, né? Embora o soneto não seja uma exclusividade do parnasiano, o parnasiano tinha essa adoração dos clássicos, né? Então, é uma tendência classicista manter o soneto. A ideia meio intelectual, meio racional dele também se aproxima do parnasiano. Mas uma das temáticas que ele mais gosta de falar é a morte, né? E não só fala da morte, como se revela uma angústia profunda em relação a esse tema, né? De para onde nós vamos. Para ele não há nenhum sentido, nós nada passamos do que células grudadas aí e tal. Então essa temática aí sobre o andamento da vida, o funcionamento, o sentido maior, né, e a angústia em relação a essa morte é uma temática simbolista. Bom, mas o que ele teria de modernista para ser chamado de pré-modernista? Há um ensaio muito famoso do Ferreira Goulart, ali dos anos 50 e 60, né, o Ferreira Goulart, que é um neoconcretista, morreu há poucos anos atrás, que diz que ele antecipa, de certa forma, alguns aspectos do modernismo, que é esse, digamos assim, esse rebaixamento da poesia ao plano da realidade imediata. Como assim? Né? Até o parnasianismo e simbolismo, se vocês pegarem a tradição de Camões, até antes mesmo dos trovadores, etc., trovadorismo lá da Idade Média, passando por Camões, passando pelo Barroco, arcadismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo, a poesia sempre se comprometeu em tratar de temas sublimes, como amor, Deus, a pátria, vasos gregos, mesmo que isso seja considerado um tema sublime, afinal de contas era um respeito à antiguidade clássica que se tinha, as temáticas existencialistas, o sentido da vida para os simbolistas, etc. O Augusto dos Anjos vai tratar de coisas escatológicas, a morte, o corpo, né, a sujeira da vida, digamos assim, né? Então ele vai rebaixar a poesia a um nível brutal, grotesco, né? Uma espécie de metafísica de horror, assim, né? As nojeiras, né? Ele tem versos famosíssimos, sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia. Porra, isso não é poesia até pro pessoal mais antigo, né? A poesia não poderia tratar de coisas tão abruptas quanto essa. Então, de certa forma, o modernismo de 22, né, a partir do modernismo de 22, com Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Drummond, eles vão começar a aproximar a poesia do cotidiano, do dia a dia, de pegar o metrô, de olhar o beco, né? Lembra daquele famoso poema do beco, né? O que eu vejo é o beco, né? Da boemia, de tocar o violão e tal, uma coisa mais imediata, né? Não é exatamente isso sobre o Augusto dos Anjos fala, mas de certa forma o Augusto dos Anjos puxou a poesia para um plano bastante escatológico, né? Coisa que o modernismo vai moderar depois. Então, nesse sentido, ele já anteciparia alguns pontos do modernismo, que é, entre aspas, né, uma perspectiva bem classicista, mas rebaixar a poesia à nossa realidade aqui imediata. Então ele é um paraibano, né? O pai dele era um advogado bem famoso, tinha uma vasta biblioteca dentro de casa, cheio de livros cientificistas, né? Darwin, Lamarck, Spencer, Haeckel, Schopenhauer, né? Vários autores pessimistas e ao mesmo tempo trazendo uma visão científica do mundo. E ele acabou lendo isso muito na sua infância, desde muito cedo. E incorporou isso para dentro da sua poesia, né? Ele tem apenas um único livro, como vocês estão vendo aí, chamado Eu, né? Que é um nome bastante subjetivo para um livro de teor científico, mas que predomina essa ciência, né? E essa ciência predomina tanto na cosmovisão dele, ou seja, a visão de universo dele. Ele não acredita em algo muito espiritual. Ele até tem alguns poemas, né, da morte do pai dele levemente espirituais, assim, mas ele é um cara que tem uma visão de mundo que a gente nada mais é do que micropartículas conectadas, que uma hora para de funcionar e serve de pasto para microbiota, para fungos, bactérias, vermes que vão continuar comendo, e a vida segue isso, sem desespero nenhum na morte da gente, né, no final do funcionamento desses órgãos, dessas células, desses átomos aí que vão se desprender e vão parar de funcionar. Então essa cosmovisão dele é bastante materialista, bastante científica. Mas não só isso, ele conseguiu absorver muito do repertório
repertório científico que existia, né, nesses livros e utilizar esse repertório linguístico científico para dentro da sua poesia, o que torna a sua poesia muito surpreendente. A gente fica assim, cara, isso também é poesia, né? Porque poesia a gente estava sempre acostumado a metáforas, a metonímias, a prosopopeias elegantes. E ele, de repente, traz uma variedade linguística bem curiosa, cheia de termos científicos, falando muito sobre a morte, né? A morte como uma finitude total orgânica, né? Nada mais é do que, enfim, o desaparecimento da carne que vai para baixo da terra e ponto final. Certo? Só que o curioso é que ele mostra uma profunda angústia enquanto fala disso, aquilo que nós vamos chamar aqui de angústia cósmica. Ele mesmo se desespera com o próprio fato que ele está nos apresentando. Então é verdade que vocês olharem vários poemas do Augusto dos Anjos terminam com um ponto de exclamação, como se estivesse gritando, né? Como se estivesse querendo causar o efeito drástico, o drama, né? Por aquilo que está sendo lido. Tá? E ele é um profundo pessimista, ele é um nihilista. Para ele nada mais é do que a materialidade da vida, não há um sentido maior que isso, senão vir aqui reagir de acordo com o ambiente, né, e desaparecer, e no nosso desaparecimento não há nada de espírito subindo, e sim a carne descendo e os vermes comendo, que nem a gente vai ver neste próximo poema. Então acompanha aí comigo, Psicologia de um Vencido. Vejam a questão linguística como é bem curiosa, né? E veja a perspectiva final dele do que ele pensaria da sua morte. Olha só. Então olha como é que ele começa o poema, né? Já com o nome do livro dele, né? Eu. Então vai focar aqui no seu protagonista, o eu lírico focando em si mesmo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então olha a apresentação dele. Ele é filho do carbono e do amoníaco. Ele é um monstro de escuridão. Ele sofre desde a epigênese da infância até a influência má dos zodíacos. Ele é profundissimamente hipocondríaco, né? Lembra? A hipocondria era uma melancolia antigamente, que hoje é esse estado paranoico de achar que está sempre doente, precisa comprar remédio e tal. E ele olha para o ambiente e aquilo dá uma repugnância e dá uma ânsia nele parecida com a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco, né? Então veja como é que ele se define, uma forma bastante pessimista, né? Uma forma bastante macambuza de se olhar para si próprio. E agora ele vai nos apresentar, digamos assim, o antagonista do poema, né? Que é um verdadeiro herói na poesia dele. Ele aparece em vários momentos da poesia dele. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, se ele era o protagonista do poema, o verme é o antagonista. O verme é esse cara que declara guerra à vida, quer mais é que a vida acabe para ter o seu alimento, né? E fica espreitando o eu lírico, né? Esperando que ele morra, né? Para roer tudo, né? Vai roer até os olhos, vai deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da Terra, né? Então essa visão bastante pessimista, biologizante, vai ter um teor bastante naturalista neste poema aí chamado Versos Íntimos, né, pessoal? Esse poema que é muito famoso e mostra claramente o determinismo do meio que a gente já viu em Curtiço, em Euclides da Cunha e tal, que é o ser humano não conseguindo reagir frente ao meio. O meio o determina. Olha lá. Vês? Olha, ele tá falando contigo. Tá falando com o leitor, em segunda pessoa do singular. Tu vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Então, olha só. Ninguém assistiu o enterro do teu último sonho. Teu sonho desapareceu, foi enterrado esse teu último sonho. Tua fantasia, né? Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Então tu não estava do lado de ninguém. Somente quem estava do teu lado? A ingratidão, com letra maiúscula. Um recurso retórico dos simbolistas, né? De entificar, né, sentimentos, né? Dar um caráter maior àquilo. A ingratidão era aquela que estava do teu lado quando o teu sonho foi enterrado.
Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha aí o determinismo do meio. Se eu moro entre feras, vai vir uma necessidade que é inevitável, não tem como evitar, não tem como eu me tomar consciência, não tem como eu me humanizar e dizer, não, eu não quero isso. Não, é uma forma de sobrevivência, é um determinismo do meio, certo? Então tu também vai ser fera se tu mora entre feras. Logo, de acordo com isso, toma um fósforo, acende o teu cigarro, porque o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Ou seja, o beijo, ele antecipa aquilo que vai ser um escarro. Essa mão que afaga é a mesma que vai apedrejar. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então essa mesma mão que está te acarinhando, ela vai te apedrejar. Essa mesma boca que está te beijando, ela vai te escarrar. Então, cara, não caia no conto dos humanos de piedade, de humanidade. Não caia. Seja mais rápido. Seleção natural. Darwin, o mais fraco, ou que consegue menos se adaptar ao meio, vai ser eliminado. Seja mais rápido. Quando essa mão estiver te acarinhando, lembre-se, ela vai te apedrejar. Apedreja ela antes. Quando esses lábios estiverem te beijando, lembra, eles vão descarrar. Então o que tu faz na hora do beijo? Puxa um catarrão e larga dentro. Escarra antes. Tá. Certo, pessoal? Depois a gente volta com outros autores.